E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista aqui no canal MTED, hoje com Elisângela Buesso, que vai falar sobre a Marbor. Roberto também aqui para tocar a entrevista, e a gente vai falar sobre locação de caminhões, car sharing, né? Ou seja, compartilhamento de automóveis via aplicativo. Tem muita coisa bacana rolando. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada. Olha, a gente pode começar já de cara, né? E te perguntando, te pedindo para explicar as diferenças de modalidade de locação de veículos que vocês estão botando em prática. Sim. Na verdade, a gente trabalha com a locação, que é o modelo mais convencional, que é a locação de curto prazo, né? A gente trabalha com locação para caminhão, faz mais sentido, de 24 a 60 meses, e aí em prazos quebrados, enfim, é o cliente, de acordo com a operação do cliente. A gente consegue fazer um modelo de locação de fluxos diferentes de pagamento, então a gente tem algumas operações que têm sazonalidade e necessidade de cliente de 12 meses, ele paga 8, por exemplo, e aí acumula um fluxo de pagamento, por exemplo, para o próximo período, justamente para casar com a operação do cliente. Então, a gente tem como diferencial a customização. Então, a gente adequa à necessidade do cliente. Então, a gente faz desde uma locação, que é essa locação convencional, eu posso adquirir a frota do cliente e relocar a frota dele para ele, e aí eu posso, ou não, incluir serviços, então eu posso passar a gerir a manutenção do caminhão usado, passar a gerir a documentação, eu posso incluir inteligência nessa frota, como, por exemplo, os serviços todos de telemetria, para aferição de performance do motorista, aferição de performance da manutenção, até que ele possa ter experiência de nos comparar. Bom, como era que eu fazia gestão com a minha frota própria, como era o meu processo de gestão. E como é o processo de gestão com a Marbor? O quanto eu consigo em termos de redução de custo nesse processo, né? Então, digamos que para um mercado que a cultura de locação ainda está sob análise, embora em franca expansão, é um excelente teste, é um excelente piloto com a própria frota do cliente. O processo de implantação é muito rápido, porque eu não tenho deslocamento, enfim, está implantado, é um contrato. E eu passo a fazer gestão da frota. E aí ele começa a exercer e entender o que é o processo de locação. Tá, e vocês têm uma verba de investimento separada para isso? Na verdade, a gente trabalha anualmente com um pacote de investimento para locação de pesados. E dentro desse pacote de investimento, a gente trabalha todas as modalidades. Eu faço locação de caminhão usado. Então, para um projeto de curto prazo, a gente vai buscar no mercado caminhões usados para que o processo de implantação seja rápido e contratos de menor prazo. Ou eu faço os meus contratos de longo prazo, ou ainda o plano Marbor de locação, que é a relocação da própria frota do cliente. Eu faço aquisição e loco a frota para o cliente. A gente trabalha com um pacote total de investimento, e aí isso roda dentro dos projetos, anualmente. E qual o perfil do cliente que, vamos dizer assim, adota essa solução? Existe algum early adopter que você consiga identificar no mercado quando você faz essa proposta? De relocar a própria frota? Ou de oferecer uma locação simples. Na verdade, o que a gente tem visto algumas tendências, né? O mercado de mineração, por exemplo, é um mercado pujante, né? Então, a gente percebe altas demandas. E aí você tem todo tipo de demanda, você tem desde uma demanda imediata, olha, eu preciso de um caminhão para 6 meses, um caminhão super específico, com caçamba, aí a gente vai buscar uma solução de caminhão usado, até contratos, por exemplo, que ele está lá, o caminhão vai ficar internado dentro de uma operação, e aí é uma operação de longo prazo, né? As transportadoras, principalmente as relacionadas à construção, que trabalham com construção, a gente começa a olhar essa história de comprar a frota e relocar, a gente deve ter rodando pelo menos uns 5 ou 6 projetos na Marbor com esta característica. Porque aí tem uma questão, ele comprou os ativos, e não necessariamente são os ativos corretos para a operação de hoje. E aí, como é que eu faço para vender essa frota e me ajustar à minha nova necessidade?
Então, é uma excelente oportunidade dele fazer isso rapidamente. Então, ele vende a frota, ele fica 12 meses com esse contrato com a gente, por exemplo, né? E a gente já começa a trabalhar a renovação desta frota, com o intervalo de tempo correto, com o cronograma correto, com os implementos corretos, com o perfil do caminhão correto. Por quê? Porque numa frota própria é muito travado, você precisa vender para comprar os caminhões corretos. Né? Então, a gente tem vários clientes com, por exemplo, experiências não positivas com algumas montadoras, implementos que não são corretos para as operações de hoje. Então, é uma solução excelente e rápida. Aí vocês absorvem esses equipamentos, digamos, que são inadequados, repassam isso para outros locais, para outras aplicações, ou vendem, não sei, e adquirem a especificação correta para o Exatamente, exatamente. Na verdade, a aquisição da frota do cliente, além de ser uma excelente oportunidade para o cliente entender o que é locação, a gente consegue fazer um trabalho muito consultivo para ele, porque tem tempo para isso, né? Então, eu consigo visitar a instalação, dizer qual é o melhor implemento, qual é o melhor caminhão. A gente trabalha com um cronograma muito mais tranquilo para a operação dele. E sim, a gente adquire os veículos ou vende, vai depender da idade do veículo, né? Vende o veículo para o mercado normalmente, mas a gente também tem chance de realocar os caminhões para curto prazo, como eu te contei, né? Então, dependendo do perfil de caminhão, então, por exemplo, a indústria de energia, é muito comum contratos de 6 meses. Então, são caminhões com cesto aéreo, caminhões com UNC, já implementados, pronto para operação. Então, isso interessa muito para a gente. Porque o cliente devolve e eu realoco nesse curto prazo. Só que a parcela ela é muito maior, porque é o custo de oportunidade do caminhão. Ele está pronto para rodar? Tá, você está comentando sobre clientes, né, de indústrias específicas, mineração, eletricidade. Perfeito. Esse mesmo é o público? Construção. E algumas transportadoras. Eu diria que transportadores são os projetos mais elaborados, né? Porque tem a cultura da aquisição. Então, são segmentos mais difíceis de colocar alocação, são projetos mais longos, mas funciona. Mas a presença maior justamente nessas grandes indústrias, né? De mineração, construção... E mineração, construção e essa parte de energia são os mercados que a gente tem visto. O que tem vindo também é bastante interessante, a gente acredita para 2021 e 2022, uma tendência do mercado de petróleo, né, das empresas que atendem ao petróleo, que aí são empresas de grande porte, trabalhando olhando locação de caminhões. Também a gente tem 2 projetos interessantes rodando, e aí cavalos mecânicos, para essa indústria. Né? Então, são as indústrias que a gente acredita para 2021 e 2022. Os exemplos que você está passando para a gente até agora são todos do pesadão, né? Sim. Quer dizer, assim, como é que está essa diferença ou a procura entre o segmento leve urbano, né, e o segmento, digamos, com veículos mais pesados? Na verdade, assim, o segmento urbano, ele tem, na verdade, a gente tem alguma procura, mas aí a gente fala de 1 veículo, 2 veículos, e são clientes mais informais. E aí a característica a característica de crédito, às vezes, precisa de uma elaboração maior, né, para que a gente faça a concessão da locação. Então, ele procura um caminhão usado. Então, por exemplo, as empresas de reboque, né, reboque de automóvel, mesmo reboque de caminhão, eles nos procuram. Mas, normalmente, querem um caminhão 2018, um caminhão 2017, porque o perfil de crédito desse cliente é esse, né? Então, o que a gente tem trabalhado mais fortemente é em pesado e extra pesado. Alguém já te pediu alguma coisa elétrica? Não, ainda não. Ainda não? Não teve essa posição ainda? Ainda não tivemos nenhuma experiência com caminhão elétrico. A gente tem feito algumas entrevistas com o pessoal de caminhão elétrico aí. Isso. Mas a gente nós não tivemos ainda nenhuma demanda. A gente está muito no fora de estrada, trabalhando fora de estrada, né? Muito e aí fora de estrada. E aí a característica é um pouco diferente, né? São os caminhões mais brutos.
E eu percebi por uma coisa que você falou, ou seja, você falou a consultoria que você faz análise da operação, esse tipo de coisa. Nesse momento, nessa situação, assim, não existe uma superposição entre o que você oferece e o que a montadora oferece, que conectividade, esse monte de recursos, não briga um pouquinho? Então, na realidade, a gente tem uma reunião de forças, né? Então, por exemplo, eu envolvo muito a montadora nos nossos trabalhos, né? E aí, pegando até esse exemplo. Então, por exemplo, a montadora, muitas vezes, ela tem... O caminhão vem com uma tecnologia embarcada de telemetria bastante interessante, né? A telemetria olha o motorista, olha absolutamente tudo. Mas não necessariamente é aquilo que o cliente precisa. Às vezes sobra, sabe quando sobra? Né? Então, ela quer colocar lá uma curva de manutenção completa. Não é o que a operação do cliente, ele não precisa daquela curva. Então, aí a gente trabalha em outras situações. Eu ofereço uma telemetria mais simples, com um custo melhor, para que ele possa experimentar o que é monitorar o caminhão. Né? Então, você adequa ao projeto. Né? Então, não briga nesse sentido. A gente usa o que a montadora tem, claro que sim, né? Mas dando esse conhecimento da operação do cliente, porque quem foi olhar no final é a locadora que vai olhar, que vai fazer a consultoria, olha a operação, o tipo de pneu que o cliente precisa colocar, se precisa de um estoque de peças, que acordo de peças ele tem que ter, né? E aí sim, o trabalho consultivo não sobrepõe a montadora completa. A aquisição do veículo é muito alta, né? Mesmo que você tenha os contratos com o cliente, repasse custo, etc., ainda assim é um patrimônio, né? Sim. Você está preocupado em dar treinamento para o cliente do caminhão que você está alocando? Sim, por quê? Porque o ativo, no final, ele volta para mim. E aí, eu, na realidade, eu tenho que monitorar a utilização desse ativo todo o tempo, você concorda? Porque se esse ativo voltar em condições adequadas, eu consigo vender melhor, eu consigo relocar o caminhão, né? Porque o meu processo de vistoria, eu não vou olhar a parte mecânica, eu não consigo vistoriar o caminhão na devolução, vou olhar câmbio, olhar motor, não consigo. Se eu tiver monitorando o processo de utilização e de manutenção durante o contrato, eu tenho todo o histórico do caminhão. Ponto. Então, você tem uma equipe de master drivers, você contrata uma empresa para dar esse treinamento para os seus clientes? Como funciona isso? Na verdade, a gente tem os dois modelos. A gente usa o braço da concessionária, a gente tem os nossos concessionários intervenientes já especializados em frotista, já sabe, e a gente trabalha dentro do concessionário com as equipes de grandes contas, que é um pouco do nosso perfil, né? E eu posso colocar também empresas terceiras. Então, por exemplo, se o cliente está em várias bases, o concessionário não consegue dar conta, aí eu tenho que fazer contratação spot para treinamento. Claro. Para implantação, na verdade, do contrato, treinamento, enfim, para definição de média daquela frota, para inclusão na telemetria, tudo isso é feito. Eu não faço só o treinamento de direção, né? Eu preciso entender a dinâmica do cliente, o que ele espera do caminhão em termos de consumo, o que ele espera do motorista, e aí a gente define os parâmetros também para monitorar na telemetria. Tá. Onde é mais fácil você conseguir sucesso, você conseguir fechar uma operação, se tiver que escolher ou procurar entre o pessoal de carga própria e o prestador de serviço? Pessoal de carga própria. Que aí seria mineração, cana, sim, eventualmente. Faz sentido, porque não é o pessoal que está vendendo frete. É isso. Por que a questão da venda... é baixo. Exatamente. A questão da venda do frete, as margens são muito pequenas. E aí a operação é estrangulada, né? Ele não consegue locar um caminhão, por exemplo, 0 quilômetro, como eu estava falando, é difícil. Né? A gente entra ou com um caminhão usado, e as margens são muito apertadas. Nem para a gente é interessante. Tá certo. E vocês tiveram, por exemplo, algum caso em que foi preciso fazer, depois dessa avaliação da frota do cliente, né, um investimento muito alto para a compra de unidade ou unidades, né, de algum caminhão mais sofisticado, mais pesado, um 8x4, por exemplo, um caminhão mais para mineração? Teve algum caso assim que você possa
citar o exemplo? Posso, claro. A gente fechou uma negociação ontem, o contrato está assinado, já dá para falar. São 20 unidades do 41-44 com caçamba Rossetti. É uma operação que esses caminhões vão trabalhar para Vale do Rio Doce, né? É a nossa operação de extra pesados, né? Não é um caminhão 8x4, né? Mas é um caminhão aí extra pesado, um caminhão ligado à mineração. Um contrato de 60 meses, 60 meses. Tá. E tem alguma montadora que tenha maior afinidade com vocês, ou existe aquela briga sempre? A gente, na verdade, assim, esse é um mercado mutante, a gente trabalha forte com a Mercedes, né? Até pelo portfólio e pela parceria que a gente tem com a Mercedes. Então, normalmente, nas nossas precificações, a Mercedes vem, né? E aí, é óbvio, a gente acaba colocando Volvo em algumas situações, por exemplo, em cana, né? Até pelo perfil do caminhão agora para 2021, né? Então, a gente acaba colocando, mas a gente trabalha forte com Mercedes, muito forte. Tem algum exemplo de caminhão, por exemplo, aqueles autônomos, alguma coisa assim que receba consulta para... ou vocês ofereçam, ou a montadora queira que vocês ofereçam algo diferenciado? Não, a gente ainda não tá oferecendo nem autônomo, nem elétrico, a gente está trabalhando no padrão mesmo, viu? Porque a gente tem muita procura de projeto nesse sentido, né? Dos transportadores, dos caminhões mais convencionais mesmo. A gente não está... O mercado tem demandado, mas para a gente ainda não tratou projeto nesse sentido. Você disse que o foco principal acaba sendo nos pesados, nos... Sim. Estrada, né? Mas vocês têm casos de locação de negócios fechados com caminhões urbanos, caminhões pequenos? A gente está na iminência de alguns fechamentos na linha do Acelo, do Atego, caminhões de bebida, né? A gente tem trabalhado forte o segmento de bebida, distribuição de bebida, a gente tem procura, né? Embora sejam mercados difíceis por conta da remuneração do frete, que é isso que a gente estava falando há pouco, mas ainda assim a gente consegue tracionar alguns projetos, né? O mercado está carente de crédito, né? Esse mercado, né? E aí você tem lá o bid das grandes cervejarias e eu distribuo para os meus transportadores, e se ele tem ou não condição de crédito já não é um problema meu, né? É mais ou menos assim que funciona. E aí você tem assim, eu busco um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e lógico, eu preciso olhar para a alocação até para complementar a minha necessidade de ativos, né? Então também a gente tem visto essa onda. Eu não olhava a alocação, mas agora eu tenho que olhar, porque, enfim, eu tenho uma necessidade de crédito que os bancos não vão me dar. Como é que eu faço? Então, aí a gente tem entrado em vários projetos com bebida, né? Bebida e distribuição de combustível, é o que a gente tem feito, mas bebida nos caminhões menores, né? Tá certo. Vocês, às vezes, acabam se associando ou puxando para a negociação o banco da montadora? Sim. Para facilitar fechar o negócio? Então, na verdade, o banco da montadora a gente usa para que a gente possa buscar as nossas linhas de crédito, tá? Mas, muito sinceramente, o banco da montadora está extremamente seletivo com o tipo do cliente, o perfil do cliente. Então, de verdade, a gente tem saído das linhas de banco de varejo para fazer as nossas captações e tem olhado os bancos menores, está funcionando muito melhor, né? Outro tipo de captação, outro perfil de captação está funcionando muito melhor. Bastante diferente do que a gente tem captado aí em outras entrevistas, né? Mas, enfim, Roberto, vamos falar de car sharing? Car sharing um pouquinho. Vamos falar? Tá, Elisângela, você está com esse... Bom, tem um parceiro aí com um projeto, né, com um aplicativo de car sharing, e que vocês acabaram de locar para eles 300 automóveis, né? Já são quase de 450, um pouco mais que isso, né? Queria que você explicasse para a gente um pouco dessa história. Na verdade, assim, esse é um mercado também que a gente tem sido procurado para locar carro para empresas que fazem esse trabalho de car sharing, né? A gente tem, além desse cliente que a gente já fechou essa negociação, como você citou, outras empresas nos procurando com apps de mobilidade, né? Então, por exemplo, apps que vão substituir o fretado, por exemplo, né? Então, ele faz um trabalho com as empresas, é quase que um motorista particular,
né? E a gente tem sido procurado, justamente porque a gente faz os nossos projetos todos customizados. Então, a gente conhece um pouco já, por conta desse cliente, o histórico do segmento, o histórico de sinistralidade, o histórico de fraude dos veículos, a necessidade que o cliente tem de analisar o crédito dessas pessoas, o tipo de telemetria, uma ou duas ou até três, que esses veículos precisam ter, como a gente tem que monitorar a manutenção, o prazo de contrato ideal. Então, eu diria que, assim, esse cliente deu uma expertise para que a gente possa participar melhor destas negociações. São negociações mais elaboradas do ponto de vista de crédito, normalmente startups ou empresas mais alavancadas, né? E o projeto ele tem características específicas de segurança, digamos assim, para que os dois lados possam ter uma operação mais segura, enfim, mais rentável. Então, você mencionou aí a preocupação com fraudes. Me dá um exemplo, que tipo de coisa acontece ou tentam fazer acontecer nesse tipo de business? Olha, a gente tem uma infinidade de problemas com esse perfil, desde um usuário ligando para a gente dizendo, olha, eu mandei entregar um item que custava R$5.000 e a pessoa sumiu e eu não acho motorista. O carro é nosso. Sei. O carro é nosso, né? Então, se ele fez qualquer coisa ilícita com o carro está em nosso nome. Né? Então, você tem embora as empresas para o qual a gente tem feito negócio, e essa empresa, como você citou, o nosso índice de sinistralidade com essa empresa é muito baixo. E aí, por quê? Ele tem um ambiente robusto de análise de crédito, quer dizer, de 10 análises que ele faz, 3 ele aprova. Né? O índice de recusa é enorme, né? Ele tem uma seleção muito grande, e os carros são muito monitorados. Ele tem de 2 a 3 sistemas de telemetrias robustos nos carros, justamente para que, né, a gente possa localizar os carros num eventual roubo, né? Mas a gente tem essas histórias. A gente tem essas histórias, e aí o carro estando no nosso nome... Tá certo. Tá certo. E onde esses carros estão rodando? Estão em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasil inteiro? Onde que eles estão rodando? Eles rodam em nível nacional. São Paulo, em sua maioria. Tá. E, olha, esse alto índice de informatização ou de inteligência artificial aplicado nos veículos ou no sistema, isso daí está ajudando ou está assustando alguns clientes? Olha, eu não vejo essa questão de assustar, não. Eu acho que, assim, isso se tornou uma realidade, né? Eu acho que contribui demais. A gente tem várias empresas, inclusive, entrando nesse mercado, né? Esses sistemas de tecnologia para monitoramento e para telemetria estão ficando cada vez mais sofisticados, tanto para o automóvel quanto para o caminhão e até para máquinas, empilhadeiras, enfim, outros segmentos. Né? Todo mundo quer saber como é que o condutor se comporta, e aí, por conta da utilização do veículo, né, também. Tá, você disse que, quer dizer, um pouquinho atrás, que não faz um acompanhamento direto do desempenho mecânico do veículo. Você acompanha, você tem uma supervisão por sistema, né? Tal. E como é que você chega a conclusões que o veículo está sendo bem cuidado, bem mantido, que ele está praticando o custo operacional correto? Como é que vocês... Ou vocês não chegam nesse detalhe? Aí depende, né? Se o cliente ele não contrata manutenção conosco, se ele faz a gestão de manutenção por conta própria, existem os gatilhos de contrato que ele precisa prestar contas periodicamente à Marbor, com relação ao histórico de manutenção. Então, eu quero conhecer absolutamente tudo que foi feito no veículo, todos os itens, se houve um sinistro, se houve um reparo. Eu tenho a liberdade de vistoriar os veículos, isso é uma empresa terceira que faz, não é a própria Marbor, periodicamente. Então, eu posso definir se eu vou fazer isso semestralmente, se eu vou fazer isso trimestralmente, aí depende do perfil da frota, onde os veículos estão rodando. Então, tudo isso para que eu possa ter material de acompanhamento do perfil de manutenção dos veículos. Quem que pode fazer a manutenção dos veículos? Porque o carro, você falou que está emprestado e que eventualmente eles fazem alguns serviços. Eles levam na concessionária, eles têm uma equipe própria, ou você coloca a sua equipe de manutenção lá dentro? Então, funciona? Manutenção, ela é totalmente customizada, né? E a gente tem
um monte de solução para manutenção, literalmente. Então, eu posso entregar um veículo em que o cliente cuide 100% da manutenção, e aí as métricas de manutenção ele define, né, e a gente faz esse trabalho de monitoria ao longo do período de contrato. Ele pode contratar a minha gestão e o custo é repassado, então ele usa todos os meus acordos de manutenção, desconto, e a minha plataforma 0800, para que ele possa ter acesso, e aí isso não está dentro da locação, eu faço a gestão de manutenção, ou ainda posso definir uma curva de manutenção dentro do contrato de locação para ele. Pode ser tanto uma curva, a curva da montadora, por exemplo, ou uma curva que a gente pode acordar para o tipo de operação do cliente, com intervalos de troca, enfim, tudo isso pré-acordado no contrato. Tá certo. Olhando uma curva de manutenção dessa, seja do cliente, seja da montadora, vocês podem intervir e recomendar alterações de procedimento? Na verdade, o que a gente costuma fazer, por exemplo, no caso da montadora, quando ela tem uma curva, por exemplo, a gente pede para que o cliente contrate a curva básica, quando a rodagem ela é uma rodagem rodoviária e numa rota conhecida, por exemplo. Então, eu contrato, por exemplo, no caminhão a curva básica e a gente sugere que ele faça as intervenções corretivas de uma outra forma, não dentro da curva de manutenção, porque vez ou outra ele não utiliza e esse custo é alto. Tá. Você chega a indicar a troca de fornecedores, por exemplo, às vezes? Sim, muito. Muito. E é o perfil de atendimento. Em algumas praças, a gente tem problemas com atendimento em concessionária ou até em prestador de serviço. Então, é muito comum que a gente troque, que a gente homologue outros fornecedores. Isso é constante na nossa operação. Legal. Porque o cliente cobra a disponibilidade da gente, né? Alguns contratos têm acordo de disponibilidade, e aí não dá. São soluções interessantes que você está falando, né? Mas a gente está falando agora de automóveis. Isso serve isso também se aplica aos caminhões? Também. De manutenção, contrato com cliente, enfim. Exatamente, a gente opera no mesmo modelo, tanto para automóvel quanto para caminhão, são os mesmos modelos de contratação de manutenção. Até manutenção em loco, por exemplo, se o cliente precisar, a gente consegue solução de manutenção em loco. Bacana. Vocês têm algum exemplo com ônibus também, não? Não, a gente não opera no mercado de ônibus, ainda não tem nenhuma experiência em ônibus. Nem fretamento, nada assim? Nada. Esse é o segmento mais difícil. Eu conheço, mas é um segmento que a gente ainda não participa. Tem pretensões para isso? Ainda não temos planos. Tá, Elisângela, a gente queria agradecer sua presença, então. Eu que agradeço a oportunidade. Você quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa que seja importante mencionar sobre os negócios da Marbor? Na verdade, assim, eu primeiro agradeço a oportunidade de falar um pouco da Marbor, dos nossos planos para 2021, e a gente sabe que esse é um mercado pujante, e a gente tem uma participação importante, vai fazer um trabalho muito diferenciado nesse sentido. Bacana, Elisângela. Muito obrigado. Roberto, de novo. E é isso aí, pessoal. Continua com a gente aqui no canal MTED. Deixa o seu joinha, cadê o dedão? Tem que deixar o joinha no vídeo. Fala o que você está achando, bate-papo muito interessante. Então, comenta aí, deixa nos comentários o que você achou dessa conversa, das soluções que a Marbor está oferecendo para o mercado de veículos comerciais, né, caminhões, car sharing também, que é o compartilhamento de automóveis. E segue a gente, né? Ajuda a crescer, então compartilha nos seus grupos do Zap, do Facebook, do Telegram, em todos os lugares. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Obrigada. Tchau. O cubo redutor do eixo MT-610 é uma unidade motriz de simples velocidade. Aqui, vamos ver o passo a passo para a sua desmontagem e montagem. O processo é prático e ágil. Primeiro, posicione o eixo em uma bancagem. Pronto! Está feita a desmontagem do cubo redutor. Com o cubo redutor desmontado, você pode ver que ele é composto por uma engrenagem solar, 3 ou 4 engrenagens planetárias, uma caixa cubo planetária,
3 ou 4 eixos das engrenagens planetárias. Durante a lavagem dos componentes, não utilize produtos abrasivos. Avalie sempre as condições de cada peça e veja o que precisa ser substituído. Agora, vamos começar a montagem do cubo redutor do eixo MT610. O primeiro passo é posicionar a caixa do cubo redutor na bancada. Depois, vamos montar os roletes e espaçadores nas engrenagens. O cubo redutor do eixo MT610 é um conjunto robusto. O cubo redutor é fácil e prático de se operar. O manual de manutenção é uma ferramenta útil para te auxiliar no trabalho. Tenha sempre ao seu alcance. Para baixar os manuais de manutenção, acesse o site da Meritor, www.meritorserviços.com. Siga a Meritor no Facebook e fique por dentro das novidades.